leitura, vai posso pôr já? Ontem eu estava em Curitiba, ficamos 2 horas na Serra Parada. Faz a leitura, Isaac, não é? Faz a leitura. Não ensina a subir, porque é dos acidentes de Vou ler o que é. Segundo o secretário, não dá nem para ler. Faz aí. Pede um funcionário, né? Bom dia, senhores vereadores. Declaro aberta a terceira reunião extraordinária do 4º ano legislativo. Quero justificar a ausência do vereador Marcelo, que está em trânsito, segundo o vereador Valdecir, que talvez consiga chegar a tempo, e da mesma forma a vereadora Márcia. Essa sessão é convocada para discutir o projeto de lei número 1/2012, que fixa o índice da revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos e subsídios dos agentes políticos do município de Itapuá. Eu peço ao vereador Isaac, na ausência da primeira secretária, a vereadora Márcia, que faça a leitura do projeto de lei, bem como os pareceres jurídicos e das comissões permanentes da Casa. A emenda apresenta agora. Quer ler? Só para deixar registrado, senhor presidente. Faria a leitura, então, diante do declínio do nobre vereador Juarez, que é o segundo secretário, que a rigor, né, deveria fazer a... Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Juarez? Que conste em ato que eu não quis ler a... Isso. De acordo. Será que o vereador está tão preocupado? Projeto de Lei Municipal número 1/2012 fixa o índice de revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos e subsídios dos agentes políticos do município de Itapuá. Evento Esperandil, prefeito municipal no Itapuá, Santa Catarina, no uso de suas atribuições em conformidade com a Lei Municipal número 156/2003, artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Faço saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal de Itapuá aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica fixada em 6,08% o índice de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e o subsídio dos agentes políticos do município de Itapuá para o exercício de 2012. Artigo 2º desta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2012. Itapuá, 11 de janeiro de 2012, Ervino Esperandil, prefeito municipal. Exposição de motivos. Para ler integralmente o projeto. Exposição de motivos e justificativos ao projeto número 1/2012. Senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores e senhores vereadores, o projeto de lei que apresentamos a esta Casa de Leis tem por objetivo a revisão anual geral da remuneração de todos os servidores públicos do município, compreendendo desta forma os servidores dos poderes executivo e legislativo, extensiva aos proventos de inatividade e as pensões de acordo com as disposições vigentes. A revisão prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, bem como na Lei Municipal número 156/2003, visa manter o poder aquisitivo dos valores percebidos, com o fim de evitar o efeito corrosivo dos índices inflacionários na retribuição pecuniária pelo exercício das atividades públicas. Desta forma, o índice fixado no presente projeto de lei é de 6,08%, ou seja, o INPC divulgado pelo IBGE em dezembro de 2011. Assim sendo, mesmo entendendo que a categoria profissional mereceria maiores salários, na prática o município poderá comprometer sua capacidade de investimento, uma vez que os efeitos da revisão ora proposta aos nobres vereadores sobre a folha de pagamentos são muito expressivos, tendo em vista o reflexo nas progressões de nível previstas no plano de cargos e salários, bem como na progressão por capacitação prevista nas leis 174/2008 e 153/2003. Salientando que as progressões por capacitação têm proporcionado aumentos de até 10% ao ano para servidores habilitados. Certo da compreensão e apoio dos nobres vereadores, reiteramos votos de estima e consideração. Itapuá, 11 de janeiro de 2012, Ervino Esperandil, prefeito municipal. Parecer contábil número 14/2012, a exposição de motivos número 101/2012, ao projeto de lei que fixa o índice de revisão geral anual dos servidores públicos e subsídios dos agentes políticos do município de Itapuá. A contadora faz as considerações
e no final dá parecer favorável ao projeto. Tem também o parecer jurídico do Executivo, que, tendo como conclusão, observados os apontamentos acima, opina-se pelo encaminhamento à Câmara Municipal de Vereadores para apreciação e votação. E o parecer jurídico da assessoria da Casa, lavrado nos seguintes termos. Assunto: revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos e subsídio dos agentes políticos. Trata-se de projeto de lei originado do Poder Executivo com o objetivo de fixar o índice da revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos e subsídio dos agentes políticos deste município. O projeto vem instruído com exposição de motivos, pareceres contábil e jurídico. Tecnicamente, o projeto não atende à disposição da Lei Complementar 98/95 no que diz respeito ao seu preâmbulo, matéria já discutida na reunião das comissões permanentes da Casa, com encaminhamento de providências. Quanto ao mérito, não apresenta ilegalidades ou inconstitucionalidades, já que se trata de direito tanto dos servidores públicos como dos agentes políticos, consagrado na Constituição da República Federativa do Brasil, cujas normas seguem abaixo transcritas. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração do Pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Parágrafo 4º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecida em qualquer caso ao disposto no artigo 37, inciso 10 e 11. Da doutrina de Borges Neto, André Luiz de Borges Neto, a obrigação constitucional da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, consta transcrito no parecer, senhor presidente, o texto, entre aspas, dizendo o seguinte: é de Eli Lopes Meireles a lição de que se amolda perfeitamente ao que se expõe. É assegurada a revisão geral anual aos subsídios e vencimentos, sempre na mesma data e sem distinção de índice, conforme a Constituição Federal, artigo 37, inciso 10. Aqui parece-nos que a emenda constitucional número 19 culminou por assegurar a irredutibilidade real e não apenas nominal do subsídio e dos vencimentos. Autorizado comentador da recente reforma administrativa, Alexandre de Moraes, na obra que menciona, ressalta que a grande inovação dessa alteração é exatamente a previsão do princípio da periodicidade, que efetivamente está sendo solenemente descumprido pelas autoridades que têm o dever de concretizar o comando constitucional. Não se deve deixar de considerar também que a regra do inciso 10 do artigo 37 da Constituição, tal como já decidiu o STF, é auto-aplicável, independendo de qualquer regulamentação para gerar efeitos jurídicos concretos. E traz-se daquele dispositivo constitucional a ideia de revisão que, segundo outro precedente do STF, entre aspas, a doutrina, a jurisprudência e até mesmo o vernáculo indicam como revisão o ato pelo qual formaliza-se a reposição do poder aquisitivo dos vencimentos, por sinal expressamente referido na Carta de 1988, inciso 4 do artigo 7. Patente assim a homenagem não ao valor nominal, mas sim ao real, do que satisfeito como contraprestação do serviço prestado. Esta é a premissa consagradora do princípio da irredutibilidade dos vencimentos, sob pena de relegar-se a inocuidade à garantia constitucional no que voltada à proteção do servidor e não da administração pública.
Quanto ao que se sustenta, convém relatar que o STF também já teve oportunidade de decidir que a Constituição não pode se submeter à vontade dos poderes constituídos nem ao império dos fatos e das circunstâncias. A supremacia de que ela se reveste, enquanto for respeitada, constituirá a garantia mais efetiva de que os direitos e liberdades não serão jamais ofendidos. O respeito à Constituição, especialmente em relação aos direitos tão claramente estabelecidos, só pode ser no sentido de restar reconhecida a desvalia jurídica da omissão colocada em destaque. Por derradeiro, nem se queira sustentar que a revisão geral anual estaria vinculada à edição da lei, porque não é isto o que se tem visto há muito tempo em termos de reajustes salariais no âmbito do Judiciário. Aliás, é isso que foi revelado pela imprensa há poucos dias, quando se deliberou por reajuste no âmbito do TSE e da Justiça Federal, por intermédio de resolução. Também não há que se falar em impedimentos de ordem legal, extraído, por exemplo, da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque se está a tratar de comando de natureza constitucional que, em razão de sua reconhecida supremacia hierárquica, deve ser imediatamente cumprido. Acatando-se o que sustenta, imagina-se que o Judiciário estará a observar e a dar exemplo semelhante à seguinte lição de Conrad Heiss: quem se mostra disposto a sacrificar o interesse em favor da preservação de um princípio constitucional fortalece o respeito à Constituição e garante um bem da vida indispensável à essência do Estado, normalmente ao Estado democrático. Aquele que, ao contrário, não se dispõe a esse sacrifício, malbarata, pouco a pouco, um capital que significa muito mais do que todas as vantagens angariadas e que, desperdiçado, não mais será recuperado. Obra Força Normativa da Constituição, edição de Sérgio Antônio Fabris, de 1991. Do mesmo modo, a revisão geral anual tem a previsão na Lei Orgânica do Município, no artigo 17, inciso 10. O projeto de lei em comento também não encontra restrições na Lei Federal nº 9.504, de 97, que disciplina as condutas vedadas em ano eleitoral. No que toca à fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores e demais servidores públicos, a Lei Federal 9.504/73 assim estabelece, artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Inciso 8º. Fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7º desta lei e até a posse dos eleitos. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, na resolução 23.370, reiterou a proibição acima constante, no sentido da proibição de fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir de 10 de abril de 2012 até a posse dos eleitos. Assim, o TSE fixou a data de 10 de abril como limite temporal para a realização da revisão geral anual, englobando a reposição inflacionária do período anterior ao da eleição. Da interpretação do artigo 73, inciso 8º da Lei 9.504/73, extraem-se 4 conclusões. A. Pode ser realizada normalmente a revisão geral anual, englobando o período de 12 meses, desde que concedida antes de 10 de abril de 2012. B. Podem ser majorados os vencimentos dos servidores públicos antes de 10 de abril de 2012. C. Após 10 de abril de 2012, somente é admitida a revisão geral anual relativa aos meses do ano eleitoral, ou seja, utilizam-se os índices inflacionários de janeiro de 2012 em diante. E D. Após 10 de abril de 2012, é vedada a concessão de aumento real dos vencimentos dos servidores públicos. Cita-se interessante julgado do Tribunal Superior Eleitoral sobre a matéria. Revisão geral de remuneração dos servidores públicos, circunscrição do pleito, artigo 73, inciso 8º da Lei 9.504/97. Perda do poder aquisitivo, recomposição, projeto de lei, encaminhamento, aprovação. 1. O ato de revisão geral da remuneração dos servidores públicos, a que se refere ao artigo 73, inciso 8º da Lei 9.504/97, tem natureza legislativa em face da exigência contida no texto constitucional. 2. O encaminhamento do projeto de lei de revisão geral de remuneração dos servidores públicos que exceda a mera recomposição da perda do poder aquisitivo sofre expressa limitação do artigo 73, inciso 8º da Lei 9.504/97,
na circunscrição do pleito, não podendo ocorrer a partir do dia 9 de abril de 2002 até a posse dos eleitos, conforme dispõe a resolução TSE número 20.890, de 9 de 10 de 2001. 3. A aprovação do projeto de lei que tiver sido encaminhado antes do período vedado pela lei eleitoral não se encontra obstada, desde que se restrinja à mera recomposição do poder aquisitivo no ano eleitoral. 4. A revisão geral da remuneração deve ser entendida como sendo o aumento concedido em razão do poder aquisitivo da moeda e que não tem por objetivo corrigir situações de injustiça ou de necessidade de revalorização profissional de carreiras específicas. Citado aqui o recurso número 21.296, julgado em 12 de 11 de 2002. O jurista Olivar Coneglian ressalta com propriedade, entre aspas, deve-se observar ainda que qualquer revisão de remuneração não ofende as leis eleitorais se ocorrer no período anterior ao mês de abril, mesmo que ultrapasse o índice inflacionário. O Tribunal de Contas do Estado, TCE Santa Catarina, possui pré-julgado que contribui para o entendimento da norma. 1. Segundo a interpretação do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em relação ao artigo 73, inciso 8º da Lei nº 9.504/97, processo consulta número 782, corroborada pela resolução TSE número 21.518, de 7 de 10 de 2003, e pela resolução TSE 21.610, de 5 de 2 de 2004, a revisão geral anual da remuneração não pode exceder a recomposição da perda do seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, ou seja, no caso das eleições municipais de 2004, das perdas verificadas entre 1º de janeiro deste ano até a data da lei específica que conceda a revisão geral, caso aprovada após a data de 6 de abril de 2004. O agente público infrator fica sujeito às sanções da multa de 5 a 100 mil FIRs, extensível aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem. E, caso considerado ato de improbidade administrativa, que se refere ao artigo 11, inciso 1º da Lei 8.429 de 92, sujeito às combinações do artigo 12, inciso 3 da Lei de Improbidade Administrativa, que inclui ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos. 2. A revisão geral anual é preceito constitucional e se caracteriza pela recomposição da perda de poder aquisitivo pelo efeito da inflação ocorrida dentro de um período de 12 meses com a aplicação do mesmo índice a todos os que recebem remuneração ou subsídio, implementado sempre no mesmo mês, observado o disposto no artigo 73, inciso 8º da Lei 9.504/97, quando for o caso, nos 180 dias que precedem o final do mandato do titular do poder. A implementação da revisão geral anual dos servidores públicos requer: a. que se refira exclusivamente às perdas do poder aquisitivo nos últimos 12 meses anteriores à data base estabelecida no município. B. Previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e dotação suficiente na Lei de Orçamento Anual. C. Lei específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo. E D. Previsão de disponibilidade financeira para pagamento integral das despesas com o pessoal até o final do exercício, inclusive o 13º salário, evitando a inscrição em resta a pagar e comprometer o orçamento do exercício seguinte. E. Adoção de medidas para o retorno ao limite de despesa total com o pessoal no prazo de 2 quadrimestres, caso ultrapassado o limite máximo. Em conclusão, somente a partir de 10 de abril de 2012 está proibida a concessão de aumentos reais na remuneração dos servidores públicos nos termos do artigo 73, inciso 8º da Lei das Eleições. Florianópolis, 12 de janeiro de 2012. Alessandra Louro de Oliveira Souto, advogada e consultora da FECAM, consulta número 3995. Destaca-se que o parecer contábil número 14 de 2012 dá conta que a LDO 2012 possui previsão para tal despesa. Por fim, a iniciativa é do chefe do Poder Executivo, sendo vedada ao Poder Legislativo, por ato próprio, iniciar o processo legislativo com o objetivo de conceder revisão geral anual dos vereadores e servidores, pois não possui competência constitucional para tal desiderato. Em relação aos subsídios dos vereadores, mesmo havendo direito à revisão, o pagamento estará restrito aos limites determinados pela Constituição Federal, artigo 29, incisos 5 e 6 e 29A.
Apude parecer que menciona numa consulta 11/24155 do TCE de Santa Catarina. Diante do exposto, opino pela regular tramitação do projeto de lei 1/2012 nos termos do regimento interno. É o parecer salvo melhor juízo. Itapá, 16 de janeiro de 2012, Marta Regina Bedin, procuradora. Está em discussão o projeto? Senhor presidente, Vereador acesso ao Juarez. projeto, por favor. É uma proposta de emenda, senhor presidente. Uma emenda modificativa. Aqui onde que fala o artigo 1º, que fica fixado em 6,8%, eu quero fazer uma emenda que passe a ser 14,26%. A justificativa é o mesmo aumento do salário mínimo. E no mesmo artigo, que se retire agentes políticos e que só fique servidores públicos municipais. A justificativa é que eu não entendo que nós possa legislar aumentar os nossos próprios salários, mesmo que seja reajuste. Então seria uma emenda modificativa no mesmo artigo. Emenda verbal, então, do vereador Juarez ao projeto de lei. Coloco em discussão a emenda. Senhor presidente, Vereador Isaac. em relação à primeira sugestão de emenda do vereador, de adotar o salário mínimo como parâmetro, né, ou o índice do reajuste do salário mínimo como parâmetro, mesmo acaba encontrando vedação na legislação não só federal, como também na nossa legislação municipal, que estabelece como índice ou como indexador, né, o INPC. E em relação à exclusão dos agentes políticos, nos 2 anos anteriores, nós já mantivemos a aplicação do reajuste, lembrando que não é reajuste, é apenas a reposição inflacionária, medida esta que está amparada também da mesma forma, não só pelo TSE, como pela própria Constituição, conforme foi bem colocado no parecer jurídico, de forma então que eu particularmente sou contrário à emenda. Continua a discussão. Senhor presidente, Vereador Jefferson. nós estivemos aqui nas reuniões de comissões, até quero, diante do parecer bem explícito aí da Procuradora da Casa, como se diz ali leu tudo, né? Até conforme, o ajuste conforme ao INPC, que é o 6,4%, 6,8%, também deu o prazo aqui até dia 6 de abril, né? De 2012, 10 de abril de 2012, então, eu acho, seguindo aí o parecer da Procuradora, e sobre a questão que os agentes políticos também podem ser reajustados sem nenhum, conforme jurisprudência e tudo, eu acho que não tem o que nós modificarmos isso ali, entende? Então, eu acho que tem que ficar do jeito que está, e sobre a questão do vereador Juarez, eu até respeito, mas a questão o parecer diz ali que não tem como reajustar de acordo com o salário, que é os 14%. Né? Seria até viável para os servidores públicos e coisa, mas infelizmente não dá. Né? Continua a discussão. Conforme o parecer, Vereador Caldeira. conforme o parecer jurídico, está bem explicadinho por que nós estamos fazendo isso, né? E até ontem eu estive em Curitiba, e fui conhecer a Câmara de Vereadores em Curitiba, já que nós estamos com esse negócio aqui para discutir essas coisas, e lá eu falei com o pessoal da casa lá sobre essas questões aí. Eles também praticam isso, e não é de agora, é muito tempo. E se nós também estivéssemos fazendo isso há muito tempo, hoje até nós estaríamos recebendo bem melhor, né? Podíamos estar trabalhando melhor, fazendo as coisas melhores na cidade. Infelizmente não tivemos essa atitude antes, por falta de conhecimento, mas agora temos.
conforme os pareceres técnicos das comissões, não vejo legalidade nenhuma e sou contra a emenda. Continua a discussão. Presidente, Vereador Valdecir. da mesma forma, eu até em relação à primeira emenda, sei que não pode, mas eu seria favorável, acharia justo, mas infelizmente a lei não permite, então não tem como. Em relação à segunda emenda, eu também sou contra, acho que o que está sendo feito dentro da lei e amparado por esse relatório que foi lido agora há pouco, eu acho que nos deixa seguro para votar esse projeto. Sou contrário à emenda. Continua a discussão. Presidente, Vereador Osni. eu faço minhas palavras do vereador Valdecir. Bom seria se nós pudéssemos justamente votar os 14% dos servidores, até olhando a necessidade dos pagamentos deles, e tem gente que trabalha e ganha tão pouco. Porém, nós vamos travar o projeto com isso aí e, infelizmente, não vai ter aceitação, esses 14%. E na segunda emenda, senhor presidente, eu não vejo por que nós tirar um direito que é nosso, que nós vemos, lamentavelmente, os vereadores anteriores não olharam para isso e só tiveram perca. Porém, neste mandato, os 2 anos anteriores, foi votado sem uma discussão, porque hoje nós não podemos ter esse direito que cabe a nós. Então, senhor presidente, não trazendo aqui problema para essa casa, mas eu sou contra a emenda, senhor presidente, porque é um direito que dá a nós, a todos os vereadores, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais que discutir, em votação a emenda verbal proposta pelo vereador Juarez ao projeto de lei número 1/2012. Não, é uma emenda modificativa só ao artigo 1º. As duas, foi colocado 2 aqui, mas a emenda é uma só, né, vereador? Porque muda o mesmo artigo. É uma emenda modificativa verbal ao artigo 1º do projeto de lei 1/2012. Em votação, todos estiverem de acordo, a emenda permanece como estão? Quem estiver de acordo, permanece como está. Então, rejeitada a emenda com 5 votos. Senhor presidente, Vereador Juarez. só requer a Vossa Excelência que conste em ata, na íntegra, a discussão da emenda e o texto da emenda modificativa. Concedido, só lembrando a ausência da vereadora Márcia e do vereador Marcelo Tessar. Agora, mas continua a discussão, então, o projeto de lei 1/2012. Não havendo quem queira discutir, em votação, em primeira votação, todos estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o projeto por unanimidade do plenário. Senhor presidente, Vereador Juarez. também requer a Vossa Excelência, devido à folha de pagamento que está prestes a ser rodada, e que Vossa Excelência consulte o plenário e dispense o espaço regimental para a convocação de outra extraordinária que se faça logo em seguida a essa. Bem colocado pelo vereador Juarez, nós temos a questão da folha de pagamento para gerar e o projeto é um projeto simples, apenas a revisão das remunerações. Então, se o plenário assim entender que possa ser dispensado o espaço regimental, posso colocar em deliberação o argumento do vereador Juarez. Só a questão de ordem, Vereador Isaac? a sugestão do vereador daí para fazer já na sequência. Em seguida. Sou de acordo, senhor presidente. Então, coloco em deliberação plenária o requerimento do vereador Juarez, que se dispensa o espaço regimental. Todos estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Então, convoco uma reunião extraordinária para, em seguida, às 11h40, para que a gente possa fazer a segunda votação do projeto de lei. Não tendo nada tratado, declaro encerrada a presente sessão.